Oi pessoal, tudo bem? Então, sou a professora Luzilete e hoje nós vamos para a nossa 11ª aula de língua portuguesa, tá ok? Mas para a gente começar ela, vamos retomar a última parte da aula passada, tá certo? Que era aqui. Não, para cá, desculpem. Aqui. Vamos falar dessa imagem. Lembram que vocês tinham que observar essa imagem e conversar sobre algumas questões. Então vamos aqui observar, né? Nós temos aqui algumas crianças, né? Um menino e duas meninas. Nós temos aqui um tabuleiro desenhado no chão e nós temos uma criança que está pulando e as outras duas que estão observando. Então, como que é o nome dessa brincadeira? Essa é uma brincadeira muito antiga. É a brincadeira da amarelinha. E ali, olha só, então os participantes estão ali e as crianças estão brincando, então, de amarelinha. Você já brincou de amarelinha? Você conversou aí com a sua família? Se você já brincou? Se os seus pais já brincaram? Muito provavelmente sim, porque é uma brincadeira muito conhecida. E você lembra como se brinca? Essa era a pergunta final. Você se lembra como brinca de amarelinha? E é isso que nós vamos descobrir e que nós vamos criar. Para nós fazermos a próxima atividade, que está lá na página 34, nós vamos precisar do material de apoio que eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Nós vamos precisar deste material de apoio aqui, ó. Material de apoio que está na página 9, tá? Nós vamos precisar desse material de apoio e vocês vão precisar recortar esse material em faixas, tá? Mas esperem para recortar junto com a professora, porque aí vocês vão entender o que vocês precisam recortar e aonde vocês precisam colar, ok? Então vamos com calma, vamos por partes para dar tudo certo. Vamos lá então. Lá na página 34, diz lá, mão na massa, e é para esse mão na massa que nós vamos precisar do material de apoio. Nós vamos organizar a regra da brincadeira amarelinha. Então, vocês vão destacar lá o material de apoio, quem tem, né? E nós vamos com a ajuda do professor, então nós vamos montar o texto do espaço abaixo. Esse tipo de texto, vamos pensar com a professora. A gente aprendeu sobre calendário, a gente aprendeu sobre agenda, a gente aprendeu sobre diário, que são gêneros, né? São tipos de texto. Todos eles têm uma forma diferente de se organizar, mas todos eles são organizados, não é isso? Então, esse tipo de texto que nós vamos fazer agora é um texto instrucional. O que é um texto instrucional? O que é essa palavra, professora? Instrucional. É aquele que dá uma instrução, que diz como fazer. Receita de bolo é instrucional, bula de remédio é instrucional, regra de jogo é instrucional, não é isso? É todo o texto que ensina como é que a gente faz determinada coisa. Então, esse texto que nós vamos compor aqui é um texto instrucional que vai falar como é que joga a amarelinha, como é que eu brinco com a amarelinha, tá bom? Então, vamos lá no nosso material de apoio. Então, vocês pegaram o material de apoio, né? E eu tenho aqui, lá no material, o material de apoio, ele está organizado desta maneira aqui. Vamos ler com a professora? Então, olha lá. Número de participantes, a partir de uma pessoa. Isso significa o quê? A partir de. Quer dizer que eu posso brincar sozinho? Posso, mas eu também posso brincar com mais de uma pessoa? Posso. Lá no nosso desenho, nós tínhamos 3 crianças brincando, né? Então, eu posso brincar sozinho ou com mais crianças. Modo de brincar. Então, vamos ver como é que brinca de amarelinha. Olha lá. Para formar a amarelinha, use giz para desenhar quadrados com os números no chão. Então, você vai precisar de um giz para desenhar essa amarelinha. Ah, mas eu não tenho giz. Não tenho giz, como é que eu desenho? Pega um papel, junta papel bem grande, né? Ou pega papel sulfite, marca o número e monta a amarelinha usando o papel. Você não pode riscar o chão, né? Enfim, dá para criar. Se pensar bem, a gente sempre acha um jeitinho de poder fazer o tabuleiro da amarelinha. Jogue a pedra ou a tampinha no número 1. Pule nos quadrados sem pisar naquele que está com a pedra. Então, eu vou jogar a pedra no número 1 e vou pular a partir do número 2, né? Você deverá ir até o fim. Quando chegar no último número, vire-se e volte.
Ao chegar no quadrado antes daquele em que a pedra está, que nesse caso era o 1, abaixe-se, pegue a pedra e termine o percurso pela amarelinha. Então aqui está dizendo o modo de brincar, como é que eu brinco. Então eu já falei de quantas pessoas podem brincar e como é que eu brinco. Depois, sei lá, materiais necessários. Então o que eu vou precisar? Uma pedra ou uma tampinha para marcar o número e giz para desenhar no chão. Ou, como a professora já disse, pode ser outro tipo de material que você use para fazer a amarelinha. Nesse caso aqui, o autor está nos apresentando a ideia do desenhar a amarelinha no chão. E por fim eu tenho o título da brincadeira, que é amarelinha. Muito bem, então isso concordam? É um texto instrucional? Ele está dando instruções de como fazer, de como é que se joga a amarelinha, como é que brinca com a amarelinha? Tá. Só que tem um problema, esse texto instrucional aqui. Ele está fora de ordem. Será que eu começo um texto de instrução, eu começo dizendo para alguém como é que ela tem que fazer, falando do número de participantes? Claro que vocês estão aqui comigo, a gente já olhou o desenho da amarelinha, vocês sabem do que eu estou falando. Mas vamos imaginar que alguém não saiba do que estamos falando. Será que dá para eu chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você vai precisar, essa brincadeira pode ser você sozinho ou mais de um. A pessoa vai perguntar, mas que brincadeira? Qual brincadeira é essa? Então, a primeira coisa que tem que vir é o nome da brincadeira. Então, a primeira coisa é o título. Então, o que vocês vão fazer? Opa. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar esta parte lá do material, né? Vou pegar aqui o material de novo para vocês entenderem melhor. Que não dá para recortar errado, né? Então, olha lá. Esse é o material, certo? Então, nós vamos recortar primeiro o título, que é a tira, a tira lá embaixo, olha lá. Aquela tira inteira eu vou recortar e vou colar aqui no meu espaço em branco. Então, a primeira coisa é o título, certo? O título lá. Então, ótimo. Então, eu vou chegar para a pessoa e dizer, hoje nós vamos brincar de amarelinha. Muito bem. Aí a pessoa vai perguntar para você assim, tá, e o que eu preciso para brincar de amarelinha? Aí você vai dizer para ela o que ela precisa. Então, uma pedra ou uma tampinha e giz para desenhar no chão. Então, a segunda tira é dos materiais necessários. Então, eu volto lá no meu material que eu já recortei o título, não é isso? E agora eu vou recortar aqui, ó, esta outra tira, que é a tira dos materiais necessários. E vou colar no meu espaço em branco embaixo do título. Muito bem. Vamos continuar lá então a nossa atividade. Muito bem, então eu já contei para a pessoa do que ela vai brincar e do que ela vai precisar. E ela vai dizer, mas e como é que eu brinco? Né? Dá para eu brincar sozinho ou eu preciso de mais alguém? Aí você vai responder para ela, né? O que você vai responder para ela? A partir de uma pessoa. Então você vai dizer, ou você brinca sozinha, ou você brinca comigo, ou você brinca com mais outras pessoas, não é isso? Então a próxima tira que nós vamos recortar do nosso material de apoio, então é o quê? Lá em cima, ó, bem lá em cima, número de participantes, olha lá. E vou colar embaixo dos materiais no meu espaço em branco lá do livro. Aqui. Então, eu já colei o título, já colei os materiais necessários e agora eu vou colar o número de participantes. Muito bem, então eu já expliquei para a pessoa do que ela vai brincar, o que ela vai precisar e por fim ela vai dizer, tá, muito bem, então eu já peguei o material, já decidi com quem que eu vou brincar, mas e como é que eu brinco? Então, por fim, nós vamos colar o quê? O modo de brincar. Certo? Confere aí se a tua atividade está igual à minha. Então, título, materiais necessários, número de participantes e modo de brincar. Ok? Vamos lá? Vamos para a próxima página, então, do nosso livro. Olha lá, então nós já organizamos a regra da amarelinha, né? Então, agora nós vamos lá para entender o texto. E agora, o texto que nós vamos entender é o texto instrucional, aquele texto que você montou ali, certo? Vamos lá, então? Então, olha só. Foi fácil entender a brincadeira da amarelinha lendo o texto? Então, quando eu leio lá o texto dizendo como é que brinca, fica fácil de eu entender? O que vocês acham?
Eu acho que sim. Se alguém me disser como é que faz, ou se eu puder ler como é que faz, fica fácil. Isso é uma brincadeira, mas vamos pensar lá na mãe ou no pai ou quem quer que seja que vai fazer um bolo, uma comida. Se ele não sabe fazer e tem um texto para ensinar, não fica mais fácil? Fica, né? Número 2. Quais materiais são necessários para essa brincadeira? Então, olha lá, ali diz assim, ó, pinte os quadros. Então, aqui nós temos várias coisas, vários elementos de brincadeiras, mas nós só vamos pintar aqueles que têm a ver com a amarelinha. Lembra lá do texto? O que o texto dizia que precisava? Lá, vamos voltar no texto, volta no texto, olha lá no texto como é que ficou. Vamos lá nos materiais necessários. Vamos lá. A primeira aqui é música. Eu preciso de música para brincar de amarelinha? Não preciso, né? Tá dizendo que precisa lá? Não preciso. Eu preciso de uma pedrinha ou de uma tampinha? Sim, né? Preciso. Preciso de uma pedrinha ou de uma tampinha. Então, vamos pintar o quadrado do meio. Eu preciso de uma corda? Não preciso. Eu preciso de giz para desenhar no chão? A princípio, sim, né? Podemos usar outros materiais, mas o nosso texto ali diz que nós precisamos de um giz. Eu preciso de um barbante? Não preciso. Eu preciso de um tabuleiro? Não, né? Porque o tabuleiro não é o que eu vou desenhar. Então, vamos lá? Então, preciso do tabuleiro, sim ou não? Preciso do tabuleiro. O tabuleiro que eu vou desenhar com o giz, ou que eu vou usar outro material, certo? Então, esses são os materiais que eu vou precisar. Pedrinha, giz para desenhar. E o que eu vou desenhar? Um tabuleiro. Muito bem. Vamos lá? Vamos seguir? Muito bem. Agora que nós fizemos todas essas atividades, eu vou falar para vocês sobre a atividade de casa. Vamos lá para a atividade de casa? Então, a atividade de casa é a ficha 8, a página 17 e 18. Então, lá na ficha 8. Vamos lá? Isso. Olha lá. Ficha 8. Escreva qual é a brincadeira e do que as crianças estão brincando, tá? Então, eu tenho os desenhos aqui, estão vendo? São os mesmos desenhos que a gente tinha lá na página de abertura do livro, que a gente já conversou. Então, essa atividade aqui tá fácil da gente fazer, né? Porque a gente já conversou bastante, a gente já observou as imagens, a gente já analisou, a gente já falou o nome das brincadeiras. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão olhar as figuras e vão escrever o nome da brincadeira ou do brinquedo que elas estão usando, tá certo? E na página 18, olha lá. Ajude o Gui a pegar a bola. Então, eu tenho o Gui, que está aqui, e tenho a bola, que está lá no fim do percurso. Então, eu vou ter que encontrar o caminho que leva o Gui até a bola sem que ele bata nas paredes, né? Eu só posso ir por caminhos abertos, por circuito aberto. Eu não tenho como ir pelos circuitos fechados. Não tem como pular a barreira, né? A gente tem que ir seguindo o caminho aberto. Tá certo, gente? Gostaram da aula de hoje? Foi bacana a gente conversar um pouquinho sobre a amarelinha? Então, eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar as nossas atividades, ok? Então, um grande beijo e até lá!